Sejam bem-vindos a mais um Japeri Online, mais entrevistas. Hoje com meu novo amigo, meu mais novo amigo, Marcos Eugênio, escritor, poeta, produtor cultural, e a gente vai conversar e conhecer um pouco mais sobre ele. Bem-vindos ao Devaneios, o espaço para reflexão e literatura. Novo Japeri Online. A nossa parceria começou, já há um bom tempo, Sim. mas agora a gente está renovando essa parceria com a estreia da sua coluna no Japeri Online. Então eu queria que você contasse pra gente, pra galera que está assistindo, o que é a sua coluna, o que fala, conta pra gente. Com um jornal impresso, o Japeriense, que foi quando a minha coluna nasceu, a coluna Devaneios, nasceu lá, tive 2 crônicas publicadas, e a ideia de lançar crônicas nessa coluna é falar colocar um pouco daquilo que eu escrevo, Então, um pouco do cotidiano, as minhas percepções com as coisas que eu percebo ao meu redor, o leitor e a leitora que acompanharem a coluna vão sempre ver referências de cinema que eu assisto, filmes que eu assisto, de música, questões do cotidiano. Então é muito sobre isso, sobre essas percepções que eu tenho. O escritor tem muito desse lance, de escrever algo e depois quando ele vai reler, ele faz uma autocrítica. As 2 primeiras colunas que você escreveu, Devaneios, para o jornal O Japeriense, tem mais de 2 anos os textos. Sim. Quando você releu, o que você viu de diferença? Conseguiu perceber alguma mudança nessa escrita atual da coluna? Não vi tanta mudança porque quando eu comecei a escrever para o Devaneios, eu já estava me sentindo seguro para escrever crônicas, diferente do primeiro projeto que eu participei, que é o livro Potpourri Poético, onde tive 5 crônicas publicadas lá. Naquela época, 2022, foi quando eu estava começando a escrever ainda, eu não me sentia totalmente seguro para publicar crônicas, por exemplo. Então, de lá para cá, eu passei a produzir mais, passei a escrever mais, e aí eu comecei a conhecer melhor a minha escrita, ver por onde que eu estava indo, o que eu queria me direcionar, o que eu queria assinar como voz narrativa de escritor, porque além de crônicas eu escrevo contos também, e então a percepção que eu tenho é que se manteve o nível de escritura, E cada vez mais eu tenho me sentido um pouco mais de segurança para escrever. Bacana. Quero agradecer, Secretaria de Cultura, pela sessão do espaço aqui para a gente poder gravar essa entrevista. Sim, agradecemos. E te perguntar, qual é a tua leitura? O que você gosta de ler para poder inspirar a tua leitura? O que você lê realmente te inspira ou você tem uma leitura muito vasta e isso não interfere tanto? Toda a dramaticidade, personagens que são ali abismados com a própria existência, são personagens, são livros que me inspiram muito. Inclusive, o que me fez começar a escrever foi um romance que eu li, chamado Uma Fuga Perfeita Sem Volta, que é de uma escritora e filósofa, Marcia Tiburi. Eu me identifiquei tanto com aquele personagem, com aquela história, com aquela narrativa e com aquela escrita, que a partir dali eu percebi que eu tinha história para contar também. Então, a partir dali eu consegui escrever o meu primeiro conto, e aí quando esse conto nasceu, eu falei assim, poxa, agora eu posso escrever também. E aí daí eu passei a escrever ficção também, pequenas ficções no sentido do conto, e crônicas. Então sim, as minhas influências vêm muito desses livros, desses personagens muito dramatizados, melancólicos. Clarice Lispector, por exemplo, é uma influência muito grande. O próprio devaneio tem a ver com melancolia, Sim, sim. Ah, bacana. E uma pergunta que me veio agora é o seguinte, nasceu o escritor Marcos Eugênio agora? Assim, você está pensando em juntar todas essas crônicas em breve para fazer algum livro? Você tem essa vontade? Tenho, sim. Eu tenho um projeto de livro de crônicas, um projeto de livro de contos e um projeto de romance. Essas crônicas que eu estou escrevendo para o Devaneios, eu tenho, sim, uma ideia, um projeto de, em algum momento, fazer uma compilação deles e
publicar num livro, quem sabe. Hoje em dia, publicar livro é a coisa mais fácil que tem, né? O problema é vender o livro, né? Sim. Mas vamos lá, conta pro pessoal que está assistindo onde encontrar a coluna Devaneios, qual vai ser a periodicidade da publicação. Para ler minha coluna Devaneios, acessem o site japeriaonline.com.br, que já está indo há mais de 20 anos. Então vocês vão encontrar lá minha coluna com minhas crônicas, com os mais variados assuntos. Vocês vão encontrar muito lá referências de cinema, de música, que são as portas de entrada de observações que eu faço sobre o mundo, sobre o que acontece à minha volta, na minha vida. Então, isso vocês vão encontrar lá. Eu pretendo manter uma crônica a cada 15 dias, periodicamente a cada 15 dias, para que os leitores tenham ali com uma frequência alguma coisa para ler. Então, vocês podem contar que nessa periodicidade terá alguma coisa nova para vocês lerem. Então, a crônica Lugares que Buscamos Existir já está disponível no Japeri Online. Se você quiser ler, entra no site, curta, compartilhe e prestigie o trabalho de Marcos Eugênio. E a gente se vê na próxima entrevista do Japeri Online+. Um grande abraço, valeu! Japeri Online. Japeri Online. Divulgando Japeri positivamente desde 2004.